Graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 6, verso 10, fala sobre as armaduras de Deus. A palavra de Deus diz também que nós somos soldados, que nós fomos convocados para a guerra, que nós fomos alistados na guerra, que hoje nós fazemos parte do exército de Jesus, um exército de guerreiros, de batalha espiritual. E ele vai dizer que nós não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes dos ares, das regiões celestiais, os príncipes das trevas, das regiões celestiais. A palavra de Deus diz também que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima dos principados. Jesus nos concedeu, nos deu autoridade para expulsar os demônios, para pisar na serpente e os escorpiões. Nos deu poder para suportar o envenenamento. Ele disse: se beberdes alguma coisa envenenada, mortífera, não vos fará dano algum, nem o veneno da serpente, e nem qualquer veneno vos fará efeito em vós. Esta é a promessa. Esta é a promessa que nós temos de ser imortal até que Ele nos chame para a sua glória. Nós possuímos a imortalidade neste mundo ainda físico, até que Ele mesmo nos chame para a sua glória. Nós possuímos a imortalidade neste mundo, porque na mão dele está a chave da morte, na mão de Jesus está a chave do inferno. Só desce para o inferno quem ele autoriza a descer. Só passa pela sombra da morte a quem ele autoriza a passar pela sombra da morte. Então, se nós temos a promessa de não morrer até que ele permita o nosso tempo, quando for chegado, nós somos imortal até que esse dia chegue. Nada pode nos atingir, nem o veneno da víbora e nem o veneno do copo. Ele disse: aquele que fazer uma cova contra você, nela ele vai cair. Aquele que preparar uma forca para lhe enforcar, nela ele vai ser enforcado. Ele disse: com a medida em que medir você, ele será medido. Então, nós temos a promessa de Deus. Ele disse no livro de Isaías, capítulo 54, verso 17, está escrito: nenhuma ferramenta preparada, nenhuma arma forjada, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. A vossa justiça provém de mim, diz o Senhor. Ele nos mostra este favor da proteção divina como uma herança. O favor divino como proteção, chamado de herança.
a herança. Ele diz: a vossa justiça provém de mim. Se vós sois justo, porque a vossa justiça emanou de mim para vós. Ele disse que a justiça do próprio homem é trapo de imundícia, quando o homem tenta se justificar. Mas quando Jesus justifica o homem é justo. É justo por Cristo. Ele disse: a vossa justiça emana de mim, a vossa justiça provém de mim. Nenhuma arma pode lhe atingir. Nenhuma arma, nenhuma ferramenta, nenhuma arma pode lhe matar se ainda não chegou o tempo. No livro de Apocalipse diz a respeito das duas testemunhas. Essas duas testemunhas, ela vai atormentar a terra, porque essas duas testemunhas, ela tem o poder que Moisés tinha e tinha o poder que Elias tinha. Porque está escrito que estas duas testemunhas têm o poder de ferir as águas e tornar elas sangue. Essas duas testemunhas têm o poder de falar para que não chova nos seus dias e não chova. Essas duas testemunhas têm poder de sair fogo da sua boca e matar os ímpios, aqueles que se levantarem contra eles. E durante o seu tempo das suas profecias, ninguém o poderá lhe deter. Todo aquele que se levantar contra ele será exterminado, porque os dias foram postos, determinado o tempo para que eles profetizem sobre a terra, e nada lhe fará dano. Mas está escrito: e então, acabando o tempo da sua profecia, então importa que ele seja morto. Terminando o período, o tempo, a época, então agora importa que ele seja morto. Então diz a palavra no livro do Apocalipse que então levantou-se a besta que surgiu do mar. Então essa besta fez guerra contra as duas testemunhas, e então a matou as duas testemunhas, porque já tinha terminado o tempo da sua profecia. Então Jesus o permitiu a sua morte, pela sua própria vontade. E então essas duas testemunhas passou 3 dias na praça. Ninguém pôde tocar no seu corpo, ninguém pôde enterrar o seu corpo. Todo mundo viu os seus corpos mortos na praça. E naqueles dias, o mundo se alegrará com a sua morte. Vão enviar presente um para os outros e se alegrar, porque as duas testemunhas atormentou a terra durante os dias da sua profecia. Fez ferir as águas e o mar, feriu a água e ordenou a chuva, a nuvem, para que não chovesse. Então o mundo odiava as duas testemunhas. Quando a besta o matou, as duas testemunhas, o mundo se alegrou, mandou presente um para o outro. Mas os focos dos holofotes, das câmeras, estavam sobre os corpos das duas testemunhas na praça. Todo mundo estava vendo ao vivo. Não tinha meio de comunicação como hoje, mas está escrito no livro de Apocalipse que o mundo todo ia ver, porque Jesus estava falando dos tempos futuros, em que as câmeras, os focos, estaria em cima das duas testemunhas, transmitindo para o mundo, ao vivo, em tempo real. Em tempo real, os corpos das testemunhas estavam sendo expostos à vista de todo mundo. Então, completando 3 dias, as duas testemunhas ficaram de pé. Quando as duas testemunhas ficou de pé, fendeu-se a cidade, e a 4ª parte da cidade fendeu, e morreu 7.000 homens, porque a cidade foi sacudida com um grande terremoto, e ela fendeu no meio, e 7.000 homens foram mortos. E ouve-se uma voz do céu que disse às duas testemunhas: sobe cá, sobe para cá.
Então as duas testemunhas começaram a flutuar e subir, e todos os olhos dos homens olharam e viram as duas testemunhas subindo ao céu. Então isto é um relato em que só pode ser morto quando o dia chegar. Quando Jesus determinar o dia, o momento, porque ele tem o poder da morte, ele tem a chave da morte, ele que tem o controle de todas as coisas. Vai para o inferno quem ele permite, vai para a sombra da morte quem ele permite. E então, esta é uma herança do Senhor, a herança da proteção. Estamos protegidos, como diz o Salmo 91, estamos protegidos. Ele é o nosso escudo. O Senhor ainda nos chamou para a batalha, nos chamou para a guerra e disse que nós vestisse-se das suas armaduras, revestisse-se das suas armaduras, para que nós possa estar firme e suportar o dia mau. O dia mau é difícil. Aqueles que não tiverem vestido com as suas armaduras não vão suportar o dia mau. Se acham que até hoje os dias foram maus, foram de bonança. Os dias maus está por vir. Somente os que estiverem com as armas de Deus, vestidos das armaduras de Deus, suportará. Os que não tiverem armado e não tiverem protegido, esses tais, eles não sobreviverão. Eles não vão sobreviver. Eles serão eliminados pelo adversário, o exército inimigo. Ele disse para nós se vestir das armas de Deus, com a couraça da justiça. Pôr sobre nós a couraça da justiça. Estamos protegidos com o couro da justiça. Além de nós ser justificados por Jesus Cristo, temos a justificação do sangue de Jesus, nós temos que também praticar a justiça de noite e de dia. Nós temos que andar no caminho reto da justiça, fazendo o que é correto, o que é certo, diante dos olhos de Deus, porque o trono de Deus é construído com a justiça. E então, aquele que não pratica justiça, está com seu corpo descoberto, não tem arma sobre os seus corpos, mas aquele que pratica justiça, o seu corpo está coberto com a couraça da justiça, para os dardos do maligno não atravessar o nosso corpo para nos atingir. Isto é a nossa alma. Ele disse para nós cingir com o cinto da verdade, o cinturão da verdade sobre nossos lombos, o cinturão da verdade sobre nossos lombos. O cinturão da verdade, ele é no peito. Apocalipse diz que João viu Jesus com cinturão de ouro no peito. O cinto da verdade, ele é posto no peito, ele abraça o peito, ele cobre o coração, ele cobre os rins, o pulmão, o fígado, os rins, ele cobre para que os dardos, a flecha, a lança do maligno não nos atinge. Além da couraça, agora o cinto da verdade. E nós só podemos ter esse cinto em nós se nós for verdadeiro. E como nós pode ser verdadeiro? Não sair engano da nossa boca, não sair mentira de nossos lábios. Se nós mentir, a verdade não está em nós. Se nós usar de engano, o cinturão da verdade não está sobre nossos lombos, nós estamos sem arma, sem as armaduras. Nós estamos muito frágil e vulnerável para ser atingido pelo maligno. Por isso, colocando as armaduras de Deus, primeiro a couraça da justiça, segundo o cinturão da verdade, terceiro ele disse o capacete
da salvação. O capacete cobre a nossa cabeça, o nosso olho, nosso ouvido, nariz e boca. É por onde também penetra para atingir a nossa alma, o nosso espírito. É pelos 5 sentidos do homem, que é pelo ouvido da audição, que é pelo respirar dos seus narizes, os odores, os cheiros, para ser contaminado pelos narizes, pelo cheiro, para ser contaminado com a poluição da audição, para ser contaminado pela poluição do cheiro, ou para ser contaminado pelo paladar. Pelo paladar. Para não adquirir nada que seja sacrificado aos demônios. Então, com o capacete da salvação, ele cobre a nossa vista, para a nossa vista não ser atingida, para nós não ser cego, e nem o nosso ouvido, para que nosso ouvido não seja surdo, e nem para que nós perca o paladar, e nem o cheiro. Porque no mundo espiritual o nosso espírito sente paladar, sente cheiro, ouve e vê. E o capacete serve para proteger essas passagens da nossa alma. São portais da alma. Boca, ouvido, olho e nariz são portais da alma. O quarto é o escudo da fé. O escudo da fé, a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos os dardos inflamados do maligno serão apagados. A fé, crê, tudo é possível aquele que crê. E então, o quinto é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. A fé e a espada do Espírito. Com a espada eu levanto o escudo, porque somente a palavra, que é a espada, ela gera fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouviu pela espada, o escudo se levantou. Com esse eu ataco e com esse eu me defendo. São as armas de Deus. E calçado os seus pés na preparação do Evangelho da paz. Os pés têm que estar calçados no Evangelho. E no Evangelho nossos pés é calçado e é protegido. Porque na caminhada o maligno coloca espinhos, pedras e tropeço para ferir os nossos pés. Quando está sem esse calçado do Evangelho, os pés da pessoa